nosso módulo 14, unidade 2, parte 1, ele vai falar dos fatores externos, né, que causam impacto na educação alimentar e nutricional. E para nos dar assistência, nós temos a professora Caroline, né, professora? Olá, professora, olá a todos os alunos e tutores. Agora iremos acompanhar, né, a unidade 2. Vamos ver o que tem de diferente aí da unidade 1, que fatores são esses que vão influenciar na questão da alimentação dos alunos. Então, vamos acompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso chat. Participem, né? Vamos lá. Então, a unidade 2, parte 1, ela vai falar dos fatores externos da escola que causam impacto na educação alimentar e nutricional, né? O nosso objetivo é refletir como os fatores externos da escola eles podem causar impacto nas ações de educação alimentar e nutricional que acontecem dentro das nossas escolas. Outro objetivo, conhecer as áreas em que podem ser desenvolvidas as ações de educação alimentar e nutricional. Outro objetivo, analisar os objetivos previstos no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então vamos lá, essa unidade na realidade ela é uma reflexão sobre o quê? Sobre justamente os fatores externos à escola que causam impacto na educação alimentar e nutricional. Então, primeiramente, nós vamos conhecer bem quais são as áreas nas quais podem ser desenvolvidas ações de educação alimentar e nutricional. Que são elas: a área da saúde, a área da educação, da assistência social, esporte e lazer, agricultura, trabalho, meio ambiente e cultura. O nosso enfoque aqui é a educação. Então, tanto no setor público e suas esferas, quanto no setor privado, especialmente no âmbito da sociedade civil, são chamadas a se envolver na realização das ações de educação alimentar para a promoção da alimentação saudável. Então, nós vimos na nossa aula anterior aquela questão da intersetorialidade. Então, são diversos setores afins que podem estar desenvolvendo essas ações de educação alimentar e nutricional. Lembra-se que falou que não é preciso simplesmente você desenvolver essas ações de educação alimentar e nutricional somente na escola, da escola. Você vai se ater simplesmente à escola. Não, a escola pode ser o seu ponto de partida, mas você pode também propagar para mais lugares, a sua casa, a sua comunidade, nas igrejas, enfim, onde você achar conveniente. Lembrando também daquela questão que você tem que ver. Primeiro você vai fazer um levantamento, você vai ver o teu público, não é? Você vai ver que tipo de problematização tem ali. Problema, eu vou abordar o quê? São crianças com problemas de diabetes, são adolescentes com problema de colesterol alto, obesidade, enfim. E baseado nisso, nesse levantamento, você vai montar o seu plano de ação. Então, se todas as áreas elas trabalharem de forma integrada, né, o princípio da intersetorialidade, como já vimos no capítulo anterior, isso irá acontecer, né? Assim, as diversas políticas públicas e até mesmo as iniciativas do setor privado no âmbito da segurança alimentar e nutricional serão mais efetivas. Então, não é somente no setor público, também no setor privado pode trazer essas informações. Nós vemos que existem inúmeros programas que são desenvolvidos em vários setores, no setor privado. Por quê? Porque eles visam aquela questão da saúde do trabalhador, do seu colaborador. São programas voltados para a questão da área de educação alimentar e nutricional, a questão de doenças que eles podem também desenvolver, com doenças, aquelas LER com movimentos repetitivos. Então, são diversos programas que são desenvolvidos nesses setores da área privada. E também pode se acontecer essa questão da educação alimentar
alimentar e nutricional, diferentemente do que nós vemos nas públicas, não é, professora? Isso, hoje em dia o que a gente vê muito nas empresas privadas, né, o que a gente chama de CIPAT, né, que a CIPA tem que, todas as empresas têm a CIPA e elas têm que realizarem algumas atividades. A gente vê hoje em dia que a questão da alimentação, né, nutricional, alimentação saudável, ela está inclusa na semana da CIPAT. Justamente é uma forma de transmitir esses conhecimentos para os seus funcionários e, através disso, minimizar realmente a questão de problemas de saúde que possam vir a acontecer. Então, já é uma forma que elas, né, que as empresas veem, que é uma forma de contemplar a questão da saúde da alimentação. E a questão da informação, né, que nós falamos na aula anterior. Então, direito à informação vai fazer com que você tenha autonomia na hora da escolha do seu alimento. Ah, mas antes eu escolhi esse alimento que achava que esse era o indicado, esse que era o bom. Não, agora eu sei que é esse. Então, essa questão da informação, ela é muito importante no contexto geral, principalmente nessa questão da autonomia das escolhas dos alimentos saudáveis. Então, a questão complexa é a dificuldade de acesso à renda por uma parcela da população brasileira que ainda continua distante dos direitos sociais. Vocês estão vendo que uma aula vai puxando a outra. Então, nós falamos a questão do acesso, essa questão de renda, que é muito diferenciada. Então, nem todo mundo tem condições de priorizar os alimentos que nós falamos aqui que são importantes, né, professora Carolina? Então, os alimentos que nós priorizamos importantes para algumas famílias, infelizmente, não são prioritários porque a questão do custo, tornam-se caros, onerosos, e aí a questão da renda não dá essa oportunidade, né? Então, muitas famílias, elas têm dificuldades para comprar alimentos básicos e nutricionais. Então, nós vemos que a questão das famílias, com essa questão de renda, dificulta a escolha desses produtos, né? E como a gente viu, né, cabe a nós orientarmos essas pessoas também a questão que a gente já viu em aulas anteriores, a questão de escolher as frutas, as verduras que estão na safra, porque elas se tornam mais baratas. Então, vale muito a pena, né? A gente estava na época da manga, então por que não consumir a manga? Ela vai estar muito mais barata. Então, essas famílias, elas têm que ter essa consciência, né, para poder consumir frutas e verduras que realmente a gente sabe que custa caro. Então, a gente tem que procurar o que é mais viável. Então, procure estar em promoção, que assim você consegue contemplar, né, o consumo dessas frutas e verduras. É por isso que o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem como uma das diretrizes visar a questão do desenvolvimento, né, cognitivo, através da oferta da alimentação. Então, aquele aluno que não teve condições de se alimentar direito em casa, com certeza na escola ele vai ter uma alimentação de qualidade. É por isso que eu reforço aqui de novo a importância do técnico na hora do preparo, quer dizer, em todas as etapas desse preparo, desde o recebimento. Vocês verificam que eu friso bem, desde o recebimento, por quê? Porque, né, no ato do recebimento que você vai poder aprovar ou reprovar aquele alimento. Se você está recebendo um alimento ali, que você está vendo que ele não está com aparência boa, obviamente, você vai reprová-lo para que ele seja substituído por um alimento de qualidade, não é, professora? Porque você não vai receber um alimento que não está em condições de ofertar nutrientes, não é? Então, lembre-se da questão da qualidade. Então, todas as etapas, desde o recebimento até no final, que é quando você porciona para o aluno na hora da refeição, certo? Vamos lá. Então, o governo federal, por meio do Programa Federal de Distribuição de Renda, né, o chamado Programa Bolsa Família, ele busca melhorar a renda das famílias e estimular a frequência dos alunos na escola e assim promover ações voltadas à segurança alimentar e nutricional. Então, os alunos, as famílias são beneficiadas com esse programa através de uma frequência escolar, ou seja, é uma forma daquela criança frequentar a escola e ter aquele direito, aquele acesso permanente em quantidade, qualidade, variedade de acesso permanente àquela alimentação e vai contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento psicossocial naquele meio em que ele interage, não é, professora? Isso, e aí, como toda, né,
todas as coisas da nossa vida, a gente não pode apenas receber, tem que ter uma contrapartida. Então, essa é a contrapartida do Bolsa Família, né? O governo oferece, mas para que as famílias possam receber, para que essa criança tenha o direito de receber, ela tem que estar realmente frequentando, né, a escola. E a questão também que eles fazem toda a avaliação, né, a pesagem, verifica se essa criança realmente está com peso adequado para a idade. Então, essa é a contrapartida para as pessoas poderem receber a questão do Bolsa Família. E é uma forma realmente de verificar se essas crianças estão com peso adequado ou se elas estão desenvolvendo alguma doença, se elas estão obesas. Então, essa questão é bem interessante, né? Porque as mães realmente têm que fazer valer. Tem que fazer valer e fazer o acompanhamento, não é, professora? Isso, lembrando tem que ter o acompanhamento. Que é responsabilidade também da família, é importante a família também ter acesso à informação para que ela possa também participar dessas ações e não simplesmente fazer a transferência de responsabilidade. Por exemplo, eu tenho um filho e tudo que eu quero é colocar meu filho na escola e a escola que se responsabiliza por tudo. Não é assim, né? Não é bem assim. Porque se trabalha em conjunto, em equipe, o trabalho flui e as coisas ficam melhores, com certeza. Então, aí se questiona, como você acha que o governo pode incentivar as ações de educação alimentar e nutricional? Então, uma das formas de o governo atuar nas ações de educação alimentar e nutricional, ou EAN, é o quê? É garantindo o investimento financeiro para que as ações aconteçam. Então, a gente sabe que precisa de recursos. Da mesma forma que o PNAE, com a oferta da alimentação, com essa oferta da alimentação, é uma educação alimentar e nutricional. Né? Por quê? Oferta alimentos que tem que ter qualidade, né? Dar preferência aos agroecológicos, alimentos naturais, então é uma forma de educação alimentar e nutricional. Então, o PNAE, ele também ele é regido, ele tem os recursos, então é repassado os recursos para as entidades repassam para as escolas, para que as escolas possam então selecionar os cardápios devidos, conforme a cultura alimentar, a aceitação dos alunos, o custo do alimento, a questão da sazonalidade, né, professora? Onde os alimentos estão mais em conta, de forma a suprir a necessidade dos alunos naquele período na escola. Então, é isso. E aí tem o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Entre as muitas ações orçamentárias destinadas à segurança alimentar e nutricional de vários ministérios, ele é o gestor da ação orçamentária. Olha só, a ação orçamentária chamada de Educação Alimentar e Nutricional, ou então EAN, que a gente chama, né? Então, ele é o gestor dessa ação orçamentária. Então, foram investidos 6 milhões nos últimos anos, principalmente para capacitar e formar pessoas na área da educação alimentar e nutricional. Né? Lembrando que, como falamos de novo na aula anterior, educação alimentar e nutricional tem que ser de forma contínua, tem que ser constante, não é, professora? Não é simplesmente, eu vou desenvolver aqui uma palestrinha durante uma semana. Não é assim, tem que ser constante. Então, você tem que achar estratégias diferenciadas para você não cansar o seu público, para não virar rotina, né? Isso. E uma coisa legal de comentar é o que a professora acabou de ler aí em relação aos investimentos, né? Isso. Que a esfera maior realmente está investindo, e isso é um exemplo de vocês. Vocês estão fazendo o curso, vocês estão recebendo essa capacitação para estar transformando ela, para estar multiplicando ela dentro do ambiente de trabalho de vocês. Então, vocês estão vendo que realmente isso acontece, né? Há investimentos realmente em capacitação. Cabe a cada um realmente aproveitar e multiplicar os conhecimentos. E aí, conforme os conhecimentos adquiridos, as pessoas vão passar a ter mais habilidades, não é, professora? De repente, as coisas que passavam a ser complexas no início para vocês serão mais fáceis futuramente. Por quê? Porque a gente vai adquirindo habilidade. Então, agora, a princípio, vocês podem estar pensando, meu Deus, e essa é tal de EAN, essa tal de Educação Alimentar e Nutricional. Eu acredito que de todos os módulos é aquele que é bem direcionado, porque pode entrar na prática, não é, professora? Vai ficar a critério do técnico em
desenvolver as ações, então você vai ser o dono das suas ações, porque você vai verificar, você vai fazer o levantamento do teu público, o que você vai trabalhar com o teu público, de que forma tu vai trabalhar. Obviamente que se você quiser desenvolver algum tipo de trabalho na sua escola, no seu local de trabalho, você tem que levar tudo isso ao conhecimento do seu gestor e trabalhar em parceria, além dele, com os outros profissionais, os professores, o bibliotecário, os agentes de limpeza, que também é importante você fazer essa parceria, né? Isso, e também o que vale falar aqui, né? Você tem esse dever agora de multiplicar esse conhecimento, porque você está aprendendo. Então você tem que sempre pensar, eu estou aprendendo, então estou aprendendo para ser um diferencial. Eu quero ser um profissional diferenciado dos outros, então não vai adiantar muito se você apenas fez o curso por fazer e não colocar isso em prática. Você tem que pensar, não, eu fiz o curso e eu quero ser um profissional diferenciado dos outros. Então você vai fazer por onde? Você já tem o conhecimento, então cabe a você colocar isso em prática, ok? Verdade, aproveitar essa oportunidade, porque um curso desse é de uma magnitude, né? E com tantas informações preciosíssimas que muitas pessoas gostariam de estar, né, professor, e não tiveram acesso, então vocês aproveitem. Então, existe alguma ação do governo federal para assegurar a efetividade da educação alimentar e nutricional? Então, você acha que existe alguma ação do governo federal? Então, para a efetivação de uma política pública é o quê? É preciso, ou seja, é necessário a instituição dos marcos legais, ou seja, é necessário escrever leis e normas que devem ser cumpridas por todos. E aí é onde entra o nosso Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que abrangia 2012 e 2015. Então, uma das mais importantes legislações que existem sobre essa temática, né, o programa, né, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, olha essa abreviação aqui, PNSAN. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela prevê entre suas diretrizes a instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional. Lembra que eu falei, tem que ser de forma contínua e permanente? Então não adianta você montar o teu plano de ação, começou na segunda, fez na quarta e foi deixando. Não. É interessante que seja permanente, de forma contínua, permanente. Não é fácil, como a professora Caroline falou, mas enfim, nada é fácil, não é, professora? É questão de ter persistência, vocês acreditarem nesse plano de ação e no resultado, poder acompanhar. Como eu falei, vocês vão ser os donos da possível ação, do plano de ação, colocar em prática e vocês mesmos começarem a fazer o monitoramento para ver esse resultado final, não é? Isso mesmo. Então, essas diretrizes, elas são detalhadas no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual é derivado da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. E aqui nós vamos dos 6 objetivos previstos. São 6 objetivos que são previstos no plano. Então, 4 se relacionam diretamente com a educação alimentar e nutricional. E para cada um deles foram definidas metas, as metas prioritárias para este período, 2012 e 2015. E aí nós vamos entrar nos objetivos propriamente ditos, né, previsto no Plano Nacional. Primeiro, assegurar processos permanentes de educação alimentar e nutricional e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional e da garantia do direito humano à alimentação
adequada. Então, a promoção da alimentação adequada, saudável, valorizando e respeitando as especificidades de culturas e etnias. Nós sempre falamos, a resolução ela preconiza isso. Então, você valorizar a cultura local, a cultura alimentar local, de forma a ofertar esses alimentos que sejam daquela realidade, não é, professora? Da mesma forma, nas escolas, né? E na perspectiva de segurança alimentar e nutricional. Então, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, não é simplesmente um alimento com qualidade. Essa segurança alimentar e nutricional, ela vem desde a produção. Então, é a questão ao acesso também do alimento, a pessoa ter essa facilidade de acesso, não é, professora? Isso, e como a professora falou, segurança alimentar, ela engloba tudo, gente. Então, eu tenho que conhecer desde o meu fornecedor. Então, eu tenho que saber como que é o ambiente lá, onde que ele armazena, né, os hortifrutis que eles vão nos entregar. Eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho que observar como que é o carro que ele faz essa entrega. Realmente está higienizado, está limpo. Então, assim, são detalhes que no final vão fazer diferença. Então, não adianta só você ter o cuidado. Se, no caso, o fornecedor, ele não é alguém realmente adequado para estar fornecendo para você. Então, tome esse cuidado, verifique esses detalhes, porque assim você garante realmente a segurança alimentar. Isso. E aí, com a garantia do direito humano à alimentação adequada. 2. Estruturar e integrar ações de educação alimentar e nutricional nas redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis. Bem, você no seu órgão público, obviamente na sua escola, então se você montar o seu plano de ação, você já vai estar fazendo isso, né? Quer seja também na oferta da alimentação, quando você oferece um alimento de qualidade, com segurança alimentar, ou seja, também aquele acesso ao alimento, como outras atividades que você venha desenvolver através do teu plano de ação, conforme o levantamento que você fez. 3. Promover ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar e fortalecer a gestão, a execução e o controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar com vistas à promoção da segurança alimentar e nutricional. Porque controle social realmente vê se aquele alimento, aquele recurso que foi destinado para a merenda, ele está sendo comprado para a merenda. Uma vez que ele foi para essa alimentação, ele não pode ser empregado em compra de qualquer outra coisa, tem que ser especificamente da alimentação. Então, fortalecer no ambiente escolar, através de algum tipo de ação, alguma oficina, alguma reunião, alguma festividade, não é, professora, que possam englobar primeiramente você pegar a sua comunidade, você trazer para si, sensibilizar a tua comunidade e depois pegar, quem sabe, os pais, essa questão da informação e fazer com que eles também participem dessas ações. Então, estimular a sociedade civil organizada a atuar com os componentes alimentação, nutrição e consumo saudável. Então, alimentação, nutrição, verificar que a alimentação vai ser diferente da nutrição e o consumo de alimentos saudáveis. Então, a gente pode começar isso também na escola, né? Vocês já devem estar fazendo isso já há algum tempo, desde o primeiro módulo, né, professora? Alimentação e nutrição, como a professora Caroline falou, e ver essa questão dessa abordagem, como você vai levar esse tipo de conhecimento, essas abordagens ou essas ações serão desenvolvidas conforme o público que você escolheu, não é? Isso, e só lembrando, né, como a gente já está no nosso último módulo, esse realmente ele é o momento da gente retornar, rever os outros módulos e começar a tentar juntar, porque a gente viu que tem tudo a ver, a gente viu que na aula de hoje a gente conseguiu resgatar o quê? Coisas lá da unidade do primeiro módulo. Então, esse é o momento de você fazer essa integração dos módulos para que você possa compreender melhor todo esse processo. É isso. Vamos lá falar assim, intersetorialidade dos módulos. Gente, Isso. Os módulos, né, vamos fazer essa comparação e ver que uns estão interligados, não é? Aos outros. Aos outros. Então,
E esses são os 4. Os outros 2 objetivos deste plano, eles relacionam-se com a promoção da ciência, tecnologia e inovação para a segurança alimentar e nutricional e da cultura e educação em direitos humanos, em especial o direito humano à alimentação adequada. Então, vocês viram que dos 6 objetivos, então 4 realmente ficam interligados diretamente à questão da alimentação escolar. Aí aqui nós vamos ter, como existem inúmeros projetos que são desenvolvidos, nós teremos aqui alguns projetos governamentais para a educação alimentar e nutricional. Nós temos o projeto Criança Saudável, Educação 10, né? Então, ele é desenvolvido e executado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que é o nosso FNDE/MEC, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Controle à Fome, o MDS. Aí o que nós temos? Nós temos aqui, isso aqui é uma cartilinha, ele tem um formatozinho, olha só. É uma cartilinha em formato de gibi, né, onde ela fala o que é educação alimentar. Então, ele aborda a importância de se alimentar bem, os horários certos de realizar a alimentação e a importância da horta escolar. Então, isso aqui é um material de apoio excelente, onde se pode, através, dependendo do público, você contar historinhas. Isso aqui envolve, isso aqui sensibiliza o aluno e faz com que ele passe a dar a importância ao assunto abordado, né? Então, veja bem que é uma figura muito conhecida pelas crianças, a Emília. Isso faz com que seja bem atrativa, material assim lúdico, com muitas ilustrações, que dá para você trabalhar. Nós temos o outro que é vitaminas e minerais, né? Ó, eles estão nos alimentos e fazem bem à sua saúde. Então, esse também é um gibizinho, formato de gibi, historinhas em quadrinhos, que aborda uma viagem pelo mundo dos alimentos para descobrir o que são as vitaminas, os minerais e quais suas funções no nosso organismo. Então, essa aqui é uma forma bem lúdica, bem interessante de você trabalhar. Você percebe que tem um aluno que ele não gosta de determinado alimento, porque aí, de repente, aqui, nessa historinha em quadrinho, vai ter algum assunto, vai ter o tipo de alimento que você pode abordar e falar a importância, né? Às vezes, existem crianças que quando você passa a dar uma abordagem, uma explicação, ela até começa a se esforçar em aceitar o alimento, não é, professora? É isso mesmo. Então, só lembrando que essas cartilhas é uma forma, é uma maneira de você estar realizando aí a questão da educação nutricional. Você pode estar, né, pedindo um tempinho de alguma professora e estar contando a historinha que vem na cartilha. E a gente viu ali que ela é separada. Uma vai falar sobre as vitaminas minerais, outro vão falar sobre a questão que a gente já viu dos macronutrientes. Então, assim, é uma forma muito legal de estar passando essa informação. E como a professora Ângela falou, a questão lúdica, a questão de um personagem que é conhecido, faz com que as crianças tenham uma maior aceitação. Então, pode ler a revistinha e ele pode contar a historinha para eles e no final você acrescenta, né? Pergunta o que eles entenderam da história, se não entenderam você explica. Então, tem que lembrar que com criança, realmente a gente tem que fazer coisas repetidas para que ela possa fixar isso e compreender. É verdade. Então, tudo que é ilustrado sempre chama mais atenção, né? Melhor porque você visualiza, então com criança, então melhor ainda. Vamos ao terceira cartilhinha, olha só, fala de proteínas e carboidratos. Aí ela aborda o seguinte: saiba por que eles não podem faltar na sua alimentação. De novo a Emília, bonequinha de pano, a serelepe, né, que conta histórias, que tem um mundo de fantasias. Então, ela aborda a importância dos carboidratos e proteínas para a saúde e fala das fontes de carboidratos e proteínas. Então, também é uma forma lúdica, você vai contar historinhas. Uma sugestão é você aproveitar o intervalo em que de repente as crianças vão para a biblioteca, conversar com o professor, é lógico, e
conversar com o professor e você depois abordar esses temas de uma forma lúdica. Então, lembrando que começa com a educação alimentar e nutricional, depois vai para as vitaminas e proteínas e carboidratos. Então, são 3 cartilinhas excelentes que vocês podem ter aí acesso na internet, né? Então, o 2 é o projeto 10 Passos para Alimentação Saudável na Escola. Ou seja, é o desenvolvido e executado também pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, lembrando o nosso FNDE/MEC, e pelo Ministério da Saúde. Então, os 10 passos, coloquei aqui. Vamos lá, passo 1. Definir estratégias em conjunto com a comunidade escolar para favorecer escolhas saudáveis. Então, através de ações que você verificou, você fez um levantamento do que a sua escola, do que você pode trabalhar na sua escola, você vai você vai definir essas estratégias e desenvolver, não é, professora? É isso mesmo. Então, tem que dar o passo inicial. Então, como a gente está falando agora de educação nutricional, a gente deixa uma dica e um desafio para você. Até o final do módulo, a gente quer saber qual foi a ação que você desenvolveu durante esse módulo de educação nutricional. Então, a gente vai aguardar a resposta de vocês, ok? Vocês podem realmente se propor a fazer isso mesmo. Boa ideia, né, professora? E aí, começar. Faz o levantamento, né? Aquele monitoramento ali, o que precisa ser feito. Eu vou trabalhar com crianças de 5ª série. Crianças de 5ª série têm o que? Elas têm curiosidade de saber algum tipo de alimentação ou questão da horta. Você pode trabalhar a horta. Trabalhou com crianças de 5ª série. Vê de que forma vocês podem trabalhar com crianças de 5ª série, que também é um lúdico, né, professora? Não deixa de ser. Isso, não deixa de ser. 2. Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com a alimentação na escola, gente, para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis. Olha só, essa questão do curso pró-funcionário é uma forma de capacitar vocês. É à distância, mas vocês têm um acesso à informação, vocês têm como interagir conosco, vocês têm como enviar suas sugestões e dúvidas e nós esclarecermos, obviamente. Então, é uma forma de capacitar. Nós sabemos que existem esferas, tanto do município quanto do estado, a cada ano, a cada 2 anos, eles realizam capacitações com esses profissionais. Por quê? Porque existe uma rotatividade. Aquele funcionário que ficou há 1 ano, daqui a pouco ele pode não estar ali, ou ele se aposentou, ou ele se afastou, não está em condições mais de desenvolver as atividades, e aí vem outro, né? Ou até mesmo de concursos são inseridos. Então, existe essa necessidade de capacitar, levar informações, principalmente no contexto da realidade da escola, né? Você trabalhar a realidade daquela escola, porque existem inúmeras realidades. Então, você fazer um apanhado geral de quais as dificuldades, quais os problemas para serem minimizados e solucionados. Desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de sua participação no processo. Qual o melhor momento para, de repente, eu poder atingir esse público? Numa reunião de pais, onde você vai levar algum tipo de informação sobre educação alimentar e nutricional, que venha a ser isso. Qual a importância da educação alimentar e nutricional nesse processo de ensino-aprendizagem do seu filho? Conhecer, fomentar e criar condições para adequação dos locais de produção e fornecimento de refeições das boas práticas para os serviços de alimentação, considerando a importância do uso da água potável para o consumo. Então, não é só a questão da estrutura, nós falamos em questão de estrutura, falamos questão do controle de qualidade dos alimentos, mas também não podemos esquecer da questão da potabilidade da água, questão da qualidade, não é, professora? De onde vem essa água em que eu preparo o alimento? De onde vem? Qual a origem dessa água em que eu higienizo os meus alimentos que vão ser servidos crus para os alunos, não é? Isso aí a gente conseguiu estudar um pouco, né, sobre a questão da qualidade da água no módulo 15, quando falava sobre a questão da
organização da cozinha, e lá a gente abordou todos esses itens, inclusive a questão da água, e lá a gente pôde perceber que realmente a água faz muita diferença, porque como é que eu vou higienizar, né, as frutas e verduras se essa água não é uma água potável, não é uma água realmente que é segura? Então não vai adiantar muito, você vai até ter a boa vontade de realizar a higienização, né, das frutas e verduras, mas se a água não estiver em bom estado, então não vai adiantar toda essa atividade que você fez. Lembrando que com relação a essa questão da potabilidade da água, existem locais que fazem esses exames laboratoriais atestando essa potabilidade, tá, gente? Então a escola geralmente ela pode solicitar, às vezes a vigilância vai na escola, ela pega uma amostra da água para fazer então exames bem detalhados e dar um laudo final sobre a questão dessa potabilidade. Restringir a oferta e venda de alimentos com alto teor de gordura saturada, de gordura trans, açúcar e sal, e desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis. Aqui nesse contexto nós podemos verificar que, um exemplo, a escola ela oferta os alimentos saudáveis de qualidade. Em contrapartida, existem escolas que também têm cantina, então existe essa questão da competição, não é, professora? Essa competição ela é complicada, porque em um ponto você oferece alimentos que tem que ser ofertados realmente, e do outro lado tem a cantina para competir já com aquelas questões dos produtos industrializados, e é onde vem a influência desses alimentos na vida do aluno. Então, às vezes o aluno deixa de comer aquele alimento para ir àquela oferta da cantina, mas a cantina também ela pode se adequar, né? Então, mais tarde nós vamos ver uma enquetezinha onde fala sobre essa questão da alimentação, né? Então, a cantina pode se adequar e ter a redução de oferta desses alimentos ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, açúcar e sal. Aumentar a oferta e promover o consumo de legumes, verduras e frutas, né? Então, a resolução preconiza que a alimentação escolar tem que ter 200 gramas por semana, né, para aluno. Então, quando se fala dar preferência aos alimentos agroecológicos, né, os orgânicos, vem essa questão da oferta. Quando nós falamos que vocês têm que escolher os alimentos que contemplem, os cardápios que contemplem mais legumes, verduras e frutas, vem aí promover o consumo, as crianças consumirem mais esses alimentos e terem a quantidade certa ao final da semana. Estimular e auxiliar o serviço de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que se possibilitem essas escolhas. Estimular e auxiliar o serviço de alimentação da escola. Então, nós sabemos que existe uma dificuldade em muitas escolas com relação ao quantitativo de pessoas para desenvolver esses serviços, não é, professora? Então... Isso, então às vezes isso realmente prejudica o andamento do trabalho de vocês. Mas como a gente ensinou aqui, né, como a gente já viu, que muita coisa faz diferença. A organização da sua cozinha vai fazer diferença no seu trabalho final, né? Se as coisas estão realmente bem alinhadas, isso poupa tempo. Então tente se adequar conforme a sua realidade. E o que você está vendo que realmente está lhe prejudicando, tente modificar isso para ajudar no seu serviço final. Pois a gente viu que não vale a pena só oferecer uma alimentação. Essa alimentação tem que ser uma alimentação de qualidade. Verdade. Divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, trocando informações e vivências. É aquilo que sempre nós falamos aqui. Na questão que vocês fazem essa interação, vocês divulgam algum tipo de experiência, né? Trocando informações e vivências. Isso facilita, às vezes dá uma ajuda, dá um estímulo para o colega, para outra escola, para o gestor de outra escola que às vezes estava com receio de desenvolver, de colocar no seu plano de ação algum tipo de atividade. Não é, professora? Quer fazer algum comentário? É isso mesmo, é porque quando a gente tem exemplos, né, fica muito mais fácil da gente compreender todo esse processo. Então, se você manda aqui no nosso chat, olha, professoras, eu consegui realizar esse trabalho de educação nutricional, compartilhe com meus colegas, a gente vai compartilhar, e essa forma prática realmente ela ajuda muito mais a abrir os caminhos, a você ter um monte de ideias. Então, é muito mais fácil, né, com os exemplos. Com certeza. Vamos lá.
Desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional das crianças, com ênfase no desenvolvimento de ações e prevenção de controle dos distúrbios nutricionais e da educação nutricional. Incorporar o tema alimentação saudável no projeto político-pedagógico, né, da escola, perpassando todas as áreas de estudo e proporcionando experiências no cotidiano das atividades escolares. Então, é muito interessante que seja inserido no projeto político-pedagógico, tem esse espaçozinho para educação alimentar e nutricional, para que se possa colocar em prática e ver outros resultados também, né? Como nós falamos aqui em um dos slides, essa questão da alimentação, o que acontece? Escolas que ofertam os alimentos conforme preconiza a resolução e, em contrapartida, as cantinas que oferecem também os alimentos que não deveriam oferecer. A realidade é essa. Então, nós fizemos uma enquete para perguntar junto a algumas pessoas que estudam ou que trabalham juntamente nas escolas, sobre o que elas acham, como está sendo a alimentação delas, sobre essa questão da educação alimentar e nutricional. Vamos lá, enquete? Olá! Você sabia que cresce o número de crianças e adolescentes que têm sobrepeso e obesidade no Brasil? Pois é, isso resulta de consequências negativas como a má alimentação, redução da qualidade de vida, doenças e tantos outros motivos. Por isso, as escolas sentiram a necessidade de trazer para os seus alunos e funcionários uma educação alimentar nutricional que trabalhe de forma permanente uma alimentação mais saudável, tanto nos cardápios oferecidos como dentro da sala de aula. Então, fomos perguntar para alguns alunos e funcionários se eles realmente comem de forma mais saudável. Dá uma olhadinha. Acredito que seja de conhecimento de todos a respeito dos benefícios dos alimentos, mas infelizmente na escola, na faculdade, em qualquer lugar, as opções são muito limitadas. Acaba sendo da cantina mesmo, com gordura saturada, com óleo, com excesso de massa, essas coisas. Olha, embora eu saiba que não seja muito saudável, eu costumo lanchar o lanche da cantina mesmo, porque nem sempre sobra tempo para a gente preparar alguma coisa mais saudável em casa, então eu acabo lanchando o lanche da cantina mesmo. Eu procuro, na verdade, evitar fazer qualquer alimentação fora de casa, né? Porque nós estamos sujeitos a nos alimentarmos, infelizmente, muito mal. As escolas, ultimamente, não oferecem um lanche saudável, muita fritura, refrigerante, né? Então, se eu puder evitar, eu prefiro não comer nada fora de casa. Eu lancho da cantina, né? Eu não costumo comer, assim, eu como de tudo praticamente, né? Não costumo comer só quando em casa, né? Eu almoço, tem a saladinha, coisa e tal, mas assim, quando eu tô na escola eu como bastante coisas que não é saudável. Bom, geralmente eu procuro o que é mais saudável na cantina, né? Mas muitas vezes a gente tem pouca acessibilidade. Então, geralmente, quando não é um sanduíche natural, né? Vai mesmo um salgado, assado. Aí, se não tiver o assado, vai o frito, que é o jeito, né? Mas geralmente eu busco sempre comer o assado ou o natural que tiver. Nesse dia a dia da corrida aí, a gente não se importa muito. A gente vai levando, né? Com a barriga, justamente, né? Para preencher a barriga aí, o vazio. Mas, sabe, né? Infelizmente que nem tudo que está aí disponível é bom. Mas eles são disponíveis, né? Infelizmente a gente está mais... E são gostosos, de certa maneira, né? Às vezes nem são muito gostosos, mas tem uma cara de ser gostoso, acho que sim, mais a cara, né? Às vezes não é nem tão bom, mas a gente acaba comendo mesmo. O objetivo da educação alimentar e nutricional é promover saúde, reconhecendo a escola como espaço propício à formação de hábitos mais saudáveis e a construção de cidadania. E não se esqueça, pessoal, vamos ter uma vida mais saudável. Até mais e boa aula! Então, vocês viram que são inúmeras
as opiniões, que são os números, os conceitos, mas que todos sabem, não é, professora, essa questão tem mais ou menos uma informação, tem mais ou menos um conceito formado, né, da questão da alimentação, do que ele come. Né? Isso, hoje em dia não dá mais para a gente falar que a gente não sabe o que é alimentação saudável. Hoje em dia a gente vê em todos os veículos de comunicação essa questão abordando sobre a alimentação saudável. Então o que falta realmente é conscientização. Falta a gente dar o primeiro passo, porque não é fácil, né? A minha vida inteira eu tive esse tipo de alimentação e agora de uma hora para outra eu tenho que mudar? Não, também não é assim. É com o tempo, você vai retirando alguns alimentos, vai substituindo por outros, vai diminuindo o consumo. Então, assim, é uma forma realmente de conscientizar. E nas escolas não é diferente. É por isso que a gente fala sobre educação nutricional, professora. Por quê? Se a gente começar com os pequenininhos, ok, será muito mais fácil. Agora, se a gente já tem que trabalhar com os adolescentes que já estão com essa opinião formada, é uma forma também que a gente tem, através da educação nutricional, de estar mudando esses hábitos alimentares desses alunos. Então, vale a pena a gente investir na educação nutricional e falar o porquê que vale a pena ele ir no refeitório, né, visitar o nosso refeitório, comer da nossa comida, vale muito mais a pena do que ele ir lá para a cantina, porque você tem que mostrar quais os tipos de alimentos que a cantina disponibiliza e quais os tipos de alimentos que eu estou ofertando para você no refeitório. Né? É a diferença. E o que nos deixa triste é que essa questão, né, professora, da competição. Então, muitos deixam, às vezes, de se alimentar pelo que é ofertado na escola para ir na cantina e comer aquele produto industrializado, que é justamente rico em quê? Em tudo que nós falamos. Gorduras saturadas, sal, açúcar em excesso, né? Então, assim, fica aquela informação, e aí entra também a questão da influência dos produtos na vida das pessoas, né? Então você entra aí como também outra responsabilidade, essa questão de informação, para que os alimentos tenham preferência pelo que é ofertado na escola, né? E não aquele industrializado que é ofertado na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos dar um pequeno intervalo para a realização das atividades e nós vamos retornar com a correção, não é? Olá, voltamos agora para a correção das nossas atividades. Então vamos à questão número 1. Então você vai marcar a alternativa correta, né? As áreas nas quais podem ser desenvolvidas ações de educação alimentar e nutricional são. Então nós temos como opção A, área de educação, esporte e lazer. Você acha que é só isso? Área da agricultura, trabalho e em casa? Somente nessas 3 áreas? A letra C, área da cultura e meio ambiente? Somente nessas 2? A letra D, área da educação e da saúde? Só essas 2 áreas? Ou a letra E, a área da educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, agricultura, trabalho, meio ambiente e cultura? Então, a possível resposta correta é a letra E. E dentre essas áreas, a que nos interessa é da educação, não é, professora? Isso mesmo, a gente viu que em relação a essa parte de educação, a gente pode abranger várias áreas, né? Entre elas ali o esporte, a saúde, então tudo, a questão da alimentação escolar, ela está incluindo, né, está abrangendo essa questão, porque através do esporte também a gente pode contemplar a questão da alimentação saudável. Então realmente são várias áreas que a gente pode abordar para poder enfatizar essa questão da alimentação saudável, da educação nutricional. Então, como vocês viram que existe a opção A, B, C e D, na realidade a E, ela engloba basicamente todas, não é verdade? Só que assim, para a questão da alimentação PENAI, nós focamos na questão da educação. Número 2, o programa Bolsa Família, ele busca: opção A, melhorar a renda das famílias. Opção B, facilitar o acesso dos alunos à escola.
Opção C, promover ações voltadas para a educação alimentar. Opção D, melhorar a renda das famílias, estimular a frequência dos alunos na escola, promover ações voltadas para a segurança alimentar. Ou a letra E, nenhuma das alternativas. Então, nós vimos que a opção correta é melhorar a renda das famílias e estimular a frequência dos alunos na escola com promoção de ações voltadas para a segurança alimentar, que é questão de controle de qualidade, a questão do acesso, não é, professora, permanente de forma contínua, é isso? Isso mesmo. E como a gente viu, né, também em outras aulas, que esse programa da alimentação escolar, o nosso, do Brasil, ele é referência mesmo. O que falta ainda, né, como a gente vê, é realmente uma maior fiscalização. Realmente está faltando isso para que esse projeto, né, esse programa, para que ele realmente seja muito mais bem implantado, né? Então a gente já viu em aula anterior que ele é exemplo. Não é em todos os lugares, não é em todos os países que existe essa política de alimentação escolar. Então, se a gente tem essa oportunidade, se a gente tem esse programa, por que não colocar realmente ele em prática, né? Então, falta um pouquinho mais de fiscalização para que ele possa ser melhor, bem explorado. E acrescento também, professora, a questão da fiscalização, o controle social, mas também da participação das partes envolvidas, não é? Na questão das escolas, por exemplo. A gente percebe que muito fica voltado é mais o técnico em alimentação escolar. As pessoas só se preocupam com aquela questão de ofertar. Então, assim, ou então existem outros que não gostam nem de participar no momento, por exemplo, que se serve. Então, você vê que geralmente em algumas escolas é mais a questão do técnico que está servindo ele pronto e os alunos. Não tem a participação, por exemplo, a questão de um supervisor é importante, de um professor, principalmente nas séries iniciais, na hora da distribuição, a questão de organização, o porquê de aceitar o aluno ou não, por que ele não está aceitando. Então, é importante que o professor também participe e o que nós verificamos não é isso. Então, fica tudo muito assim, aquela transferência da responsabilidade só para, no caso, o técnico ou o merendeiro, como chamem, não é verdade? Isso mesmo, ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Então, assim, a participação, essa questão de parceria otimiza o serviço e também multiplica essa questão do acesso à informação. A terceira, uma das formas de o governo atuar nas ações de educação alimentar e nutricional é: opção A, dificultando o repasse dos investimentos das ações. Opção B, não realizar investimentos financeiros em ações. A opção C, como possível correta, garantindo o investimento financeiro para que as ações aconteçam. A letra D, realizar as ações, porém sem investimento financeiro. E E, nenhuma das alternativas. Então, a correta seria a opção C, garantindo o investimento financeiro para que as ações aconteçam. Então, por exemplo, o Programa Nacional é uma ação. Então, nós sabemos que para que ele aconteça, tem que ter o repasse do FNDE, do governo federal, enfim, para as entidades executoras. E essas entidades executoras, existem aquelas que fazem a sua parte de colaborar, ou seja, juntar com o que foi repassado e juntar com o que ele também vai entrar como recurso para juntar e fazer essa questão da alimentação. Como existem entidades em que não tem participação a título de recurso, que simplesmente a verba, ou seja, o recurso do governo federal que participa, que financia essa questão do fornecimento da alimentação, né, professora? Isso, e como forma, né, de investimento financeiro também são a questões dos treinamentos que acontecem para vocês. Então, toda vez que o governo ou a prefeitura oferecer um treinamento, vocês têm que realmente participar. Por quê? Mas eu já participei disso quando eu iniciei. Só como a gente está falando de leis, as coisas mudam, né? As leis podem ter mudado, então você tem que realmente participar. Por mais que você saiba, pode ser que você tenha deixado de aprender alguma coisa em relação ao treinamento. E quanto mais você participa, melhor você aproveita, né, os conhecimentos. Então, é uma forma de investir
nesses treinamentos é uma forma que o governo, a prefeitura tem de investir. Então, capacitar os profissionais que trabalham com a merenda escolar. Então, aproveite e não deixe de participar. Que é uma forma de, além de trazer conhecimentos, professora, é o acesso à informação, né? Como a senhora falou, mudam, né? As leis mudam, se acrescenta alguma coisa, se retira isso, revoga-se isso, enfim. Então, é interessante que você tenha acesso a essas informações para que você possa também estar repassando e colocando em prática no dia a dia, né? Você pense, se você acha que participou há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, eu já participei, a mesma coisa. Sim, mas é interessante. Todo profissional tem que estar atualizado, né? Tem que estar em busca de informações constantes para não ficar para trás. 4. O gestor da ação orçamentária chamada Educação Alimentar e Nutricional, ele é a opção A, o Ministério da Educação, a B, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Essa daqui é possível resposta, né? Então, nós temos a C também como opção, as entidades executoras, que seriam as prefeituras e o governo do estado, os conselhos de alimentação escolar, nós sabemos que eles atuam como órgãos fiscalizadores de controle social, né? Eles verificam, vão nas escolas para ver como que está sendo executada, de que forma está sendo executada essa questão da alimentação escolar, se o recurso destinado à alimentação, ele realmente está sendo empregado na alimentação, lembrando que ele não pode ser destinado à aquisição de qualquer outra coisa que não seja alimentação. Então, para ver a questão do controle higiênico-sanitário, da qualidade, segurança alimentar e nutricional, ver a questão dos manipuladores em si, né? Ou nenhuma das alternativas. Então, nós temos como opção correta a B, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A quinta, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela prevê entre suas diretrizes, nós temos como opção A, as ações de educação alimentar e nutricional somente para casos específicos. A B, integrar ações de educação alimentar e nutricional somente em ambiente escolar. Letra C, que sejam realizadas ações de educação alimentar e nutricional esporadicamente, ou seja, não constantemente, uma vez ou outra. A letra D, a instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional é essa correta, né? A instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional. E nós vamos à 6ª questão. Quais são os objetivos previstos no Plano Nacional? Então, nós temos como objetivo 1, assegurar processos permanentes de educação alimentar e nutricional e de promoção da alimentação adequada e saudável, valorizando e respeitando as especificidades culturais e regionais. Olha só, especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos e etnias na perspectiva da segurança alimentar e nutricional e na garantia do direito humano à alimentação adequada. 2. Estruturar e integrar ações de educação alimentar e nutricional nas redes institucionais de serviços públicos, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção e práticas alimentares adequadas e saudáveis. 3. Promover ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar e fortalecer a gestão, a execução e o controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar com vistas à promoção da segurança alimentar e nutricional. E 4. Estimular a sociedade civil organizada a atuar com os componentes alimentação, nutrição e consumo saudável.
Então, vocês viram que essa unidade, ela é uma reflexão, na realidade, dos fatores externos, não é, professora, que interferem nessa questão da educação alimentar e nutricional. Nós vimos que fazer educação alimentar e nutricional não é fácil, requer um trabalho de persistência, onde você tem que atuar continuamente, de forma permanente, para que você, no final, você possa ver a diferença, o resultado seja positivo naquela ação que você escolheu, que você tomou como prioritária, não, professora? Isso. E quando a gente fala, né, desse capítulo, dessa unidade que fala desses fatores externos, como é que eles influenciam, eles não quer dizer, não que eles vão influenciar de uma forma negativa, não. Eles influenciam porque eles vêm a contribuir, eles mostram aí programas, né, políticas que a gente tem que seguir. Porque imagina, se não existisse programa, esses programas de alimentação, essas políticas, qualquer um ia fazer do jeito que quisesse, né? Não teria regra. Então é por isso que existem os programas e as diretrizes, e é em cima delas que a gente tem que trabalhar. Então é em cima dela que a gente passa a informação. Não é que a gente acha bonito servir alimentação, né, saudável, que a gente está passando esse conhecimento para vocês. Não, é tudo embasado nas leis mesmo. Então, como a gente vê, existe, mais para frente a gente vai ver que existe 10 passos para alimentação saudável, né? Então, o governo, no caso o governo federal, ele já se preocupou em estar estudando, né? Isso é de anos que vem essas leis. Então a gente vê que, como já tem anos, isso não mudou muito. Então aos poucos é por isso que ela vai se atualizando. O que, do tempo que surgiu essas diretrizes, já vem se trabalhando. O que melhorou? Melhorou o consumo de verdura, então a gente pode estar batendo, né, em cima de outras coisas que estão mais carentes. Então, conforme as mudanças que vêm ocorrendo, as leis também vão se atualizando. Então é por isso que é importante a gente seguir e conhecer, né, todas essas leis. Então, falando em questão de atualização, de informações, existe também no site do FNDE aquelas notas técnicas, e tem notas técnicas referentes justamente ao que a senhora falou, ao consumo. Tipo assim, as regiões que mais têm consumo de verduras, legumes e frutas, as que menos têm, para você ver como é que é. Então, são estudos que são feitos baseado em informações, né? Então, é importante que você também tenha acesso a essas informações, porque você pode, a partir daí, verificar, a minha região é uma das regiões que menos tem consumo de algum tipo de fruta. Então, vamos focar na inserção desse consumo de frutas em determinado local, na minha escola. Eu quero fazer essa diferença. Por que que os nossos alunos, eles não consomem essas frutas, né? Então, assim, são informações que são importantes. Então, vamos ver o que dá para ser feito a título de educação alimentar e nutricional, que estratégia dá para ser montada para você desenvolver algum tipo de ação que no final venha fazer uma diferença, né, professora? Isso mesmo. Então, vale a pena visitar, né, o site lá do FNDE, do MEC, enfim, vale a pena visitar e ler essas cartilhas que a professora falou hoje. Leia lá, tenha um conhecimento, veja realmente como é na íntegra, né? Conheça. Às vezes só, legal, né? A cartilha fala sobre vitaminas e minerais, mas lê a historinha e vê o que ela vem a contar para você, o que ela vem a contribuir, a somar para os seus conhecimentos. E como a gente sempre fala, infelizmente não dá para passar o conhecimento assim realmente muito detalhado aqui para vocês. Então é por isso que a gente sempre dá a dica para que vocês possam colher essas informações lá no site do FNDE. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Então, vão lá, visitem todo dia, leiam um pouquinho, né? E no final você vai realmente ter enriquecido o conhecimento de vocês. Lembrando que também nas nossas referências complementares tem uma infinidade de sugestões as quais vocês podem estar visitando e também verificando outras cartilhas, outros instrumentais para que possa auxiliar vocês no desenvolvimento de algumas atividades a título de ação de educação alimentar e nutricional. Bem, a correção das nossas atividades encerra hoje por aqui. Eu agradeço a todos, um grande abraço a todos os polos, aos tutores, aos alunos também, em especial as meninas as quais eu conheci pessoalmente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, não é isso, professora? Isso mesmo, então a gente vai parando por aqui no dia de hoje, revejam essas aulas, né, para poder fixar o conteúdo, e a gente aguarda vocês nas próximas aulas para a gente aprender um pouco mais. Então, uma boa semana a todos.